com seus olhos fechados e, obviamente, a mão no coração. Você, aquecido, você vai dizer isso para Deus. Se você se sente bem com Deus, você vai dizer: Senhor, eu cheguei até aqui, mas eu não quero ficar onde eu estou. Eu quero mais. Se você até chegou aqui, mas é tanta apatia, ou amargura, ou frieza, você tem que parar e dizer assim para Deus: Senhor, eu cansei de viver essa vida. Eu cansei. E eu não vou levar isso para 2025. Apatia, a amargura, a preguiça, o desânimo, a frieza. Eu não sei, você sabe. Eu não vou levar isso para 2025. Eu não quero isso mais para mim. Senhor, eu não quero mais participar de um culto, porque isso não existe, Senhor. Eu quero aprender a te cultuar. E eu vou viver para cultuar o Senhor. Eu não vou ser um consumidor de igreja. Eu vou ser um participante. Uma pessoa rendida. Se você é um obreiro que está aí há tanto tempo e perdeu o fogo, é o propósito da mudança. É o propósito da mudança. Você perdeu o fogo. Você vai dizer para Deus: eu não aceito isso não. Eu estou perdendo minha vida em pé. Teoricamente eu estou servindo, mas no meu coração eu não estou servindo. Eu perdi o fogo, eu não quero isso não. Eu quero parar, eu não quero título, eu não quero imagem. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e acreditem que eu estou fazendo algo bom, e aqui dentro, eu sei que eu não tenho mais vida. Eu quero isso. Eu quero vida. Eu quero espírito. Eu quero ter um conhecimento do Senhor profundo. Eu quero chegar mais perto como nunca. É o que eu falo sempre para o pessoal do louvor. Você não canta, você não se apresenta, você adora. Você interpreta o que o Espírito quer passar. Você não toca, você cura vidas. Eu falo direto para esses pregadores: ninguém vai para o altar para pregar. Vem para se render e adorar a Deus. E impactar outras pessoas de tal maneira que elas não conseguem mais ficar no mesmo lugar. Algo é mudado na vida delas. Escuta, hoje é dia de você tomar decisões. Como é que você vai viver o resto da sua vida? Nós estamos já num outro tempo. O Senhor vem falando sobre isso. E quando Ele avisa algo, aquilo vai acontecendo. É um outro ciclo. É um outro tempo. Ele está encerrando definitivamente com algo, com uma era. E você vai mesmo algo acontecendo no mundo espiritual. Porque na Bíblia você encontra o Deus que Ele vem e Ele te dá, você tem o livre-arbítrio para tomar as decisões.
Mas também você encontra um Deus soberano, que quando chega a hora, Ele simplesmente diz, saia da minha frente, porque eu vou fazer. Eu vou fazer. E tem muita coisa acontecendo no mundo que a gente percebe que já atingiu a medida, já pecou bastante. E eu sei no meu espírito, até porque a minha oração contínua é, seja lá o que o Senhor vai fazer, ou que esteja fazendo no mundo, não nos deixe fora. Então eu sei pelo Espírito que Deus está encerrando com o tempo. Eu sei no meu espírito. E eu sei que Ele está chamando pessoas e tem um portal aberto e dizendo claramente, você está tendo a sua oportunidade de mudar de fase junto comigo. Você está tendo a oportunidade de não viver mais esse tipo de vida que você tem vivido. Apático, acomodado, aceitando oferecer o que dá, dando a Deus aos pouquinhos, picado, eu vou dando um pouquinho hoje, um pouquinho depois. E Ele está dizendo, para com isso, você não tem tempo para isso não. Você tem que romper com esse sistema que nunca funcionou e simplesmente se jogar. Mas isso é uma decisão. Quando Ele vai falando, Ele dá a graça. E Ele diz para você, ó, essa é a hora. Entra, Israel, o portal está aberto. É hora de sair. Acabou o tempo da escravidão. Nada na Bíblia está por acaso, tudo está para nos ensinar. Paulo disse isso, que tudo que foi escrito para nos ensinar como exemplo. O sábio, em Eclesiastes, disse que não tem nada novo debaixo do céu. Tudo que nós estamos vendo já aconteceu um dia. Com menos tecnologia, mas já aconteceu. As reações humanas, as escolhas humanas. É só estudar a história. De tempos em tempos, olha a história, tiranos se levantaram e todos caíram. Os do momento vão cair todos. Todos vão cair. É só uma questão de tempo, porque vem vindo um tempo de juízo. Para aqueles que têm endurecido e cometido injustiças, mas também um tempo de retidão e misericórdia como nunca. E quando nós chegamos diante de Deus e falamos, Deus, eu simplesmente quero o Senhor. Não importa mais nada, eu quero o Senhor. E a maior mudança da minha vida é essa aqui interna. Eu não quero mais molhar o pezinho, eu quero estar inteiro no Senhor. Eu não quero ficar pulando de galho em galho à procura do lugar perfeito. Eu não quero mais procurar o homem mais ungido, a mulher mais ungida. Eu quero ser essa pessoa ungida. Eu quero estar plantado num lugar e frutificar para sempre. Ajuda-me, Pai. Então rasga o seu coração. E simplesmente faça o pedido mais inteligente e sábio da sua vida.
Me ajuda, Espírito Santo. Porque eu quero estar inteiro. Eu quero estar inteira. A despeito de tudo, eu quero estar inteiro. Eu quero estar inteira. É isso que eu quero, meu Deus. Eu quero estar inteiro. Eu cansei das minhas lamúrias, do meu vitimismo, das minhas reclamações, do meu negativismo, da minha incredulidade, das minhas oscilações, da minha religiosidade. Eu não sei do que você cansou, mas eu estou cansada de um monte de coisas e eu não quero mais nada disso. Eu cansei. E eu simplesmente me curvo e peço me ajuda. Me ajuda porque eu vou entrar no ano novo. Uma pessoa nova. Uma pessoa nova. Eu quero mais do Senhor. Eu quero tudo. Tudo que eu posso ter no Senhor. Que vai além de coisas que perecem. Mas é um relacionamento, é uma entrega. É um conhecimento de Deus. É uma intimidade que muda a nossa vida para sempre. Em nome de Jesus. Essa oração ninguém pode fazer por você. Porque é num coração rendido que Deus se manifesta. É num coração rendido. Poderoso, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Olha que Deus. Poderoso, Deus de milagres, olha que Deus. Deus de promessas, luz na escuridão. Ame a Deus. É o meu Deus. Ame Jesus. Fale de Jesus. Se entregue a Jesus. Poderoso, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Peça para Ele se revelar a você, além das suas experiências. Para Ele ampliar a sua perspectiva. Poderoso, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus, enxuga as lágrimas, Ele restaura o coração abatido. Aleluia. Resposta para tudo, Jesus. Aleluia. Enxuga as lágrimas, Ele restaura o coração abatido. Resposta para tudo, para tudo. Resposta para tudo. Jesus. Resposta para as demandas dessa vida. Para as questões humanas. Deus de promessas, luz na escuridão. Deus é a resposta. Cristo é a resposta, é a solução. Poderoso, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus, poderoso, poderoso, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Não abra os seus olhos. Sabe, a gente forma. Jesus fez uma pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Porque as pessoas, elas têm uma perspectiva de Deus a partir das suas experiências,
do campo religioso que ela foi criada, da teologia que ela recebeu. Você pode ter uma visão de um Deus Pai, mas de um Deus castigador o tempo inteiro. Isso me faz lembrar da perspectiva que eu tinha do meu pastor, eu o conheci de terno. E um dia, num evento, eu o vi de bermuda e camiseta. E eu lembro que eu fiquei... É engraçado dizer isso, mas eu fiquei meio que assim, parada. Porque eu tinha uma visão dele como se ele fosse apenas aquela pessoa. Mas ele tinha uma vida, ele tinha uma esposa, ele tinha filhos. Ele tinha lazer, ele fazia mercado. E ele não usava só terno e gravata. Aí eu me lembrei de um testemunho de alguém que disse que tinha a visão da professora, que no tempo dela usava uma saia bem comprida, um cabelo bem preso com laquê, com um topete, uma coisa assim. Um dia ela encontra com a professora no mercado. E a professora estava com uma bermuda e com o cabelo sem o laquê. E ela ficou parada e chocada com aquilo. Porque ela tinha uma visão da professora. Ela não conseguiu ampliar que ela era mais do que aquilo que ela estava vendo ali. E eu também tinha uma visão limitada, era aquilo. Até eu conseguir ver que tinha mais. E que ali tinha um homem do altar, mas que tinha uma vida. E que era um ser humano. Mas eu, principalmente porque era nova na fé, eu ainda tinha, e o próprio contexto em que eu fui criada teologicamente, fazia com que eu tivesse vários paradigmas. Então, algumas pessoas aqui têm paradigmas, que o grande problema da sua vida são esses paradigmas, são essas crenças, e que você precisa derrubar e ampliar a sua perspectiva em relação a Deus. Porque quando você sai um pouco... Eu tive recentemente, esse ano ainda, eu estive num determinado lugar na Califórnia, e eu entrei numa sala de oração, e eu vi pessoas ali adorando, que inicialmente, eu vou dizer para você que eu fiquei meio que parada assim, sentei numa das cadeiras, me virei para o lago, e ali eu comecei a rever a minha vida. Eu devo ter ficado 1 hora naquela sala de oração, falando com Deus, comigo e também pedindo a Ele, porque eu vi um rapaz com uma bermuda e com uma espécie de um dread, mas bem comprido, se derramando na presença de Deus naquele lugar. E aí você vai dizer assim para mim, puxa, bispo, você está na fé, você lida com pessoas, você... É que eu vivo num contexto tão diferente daquele que eu entrei, mas tão diferente, de verdade, que algumas coisas para mim, não é que eu não sei que não existe, é que eu vi de perto. Para nós aqui dentro da nossa cultura, neste momento, principalmente aqui, seria algo assim, esquisito. E eu não estou falando mal de quem usa, nada disso, nada, muito pelo contrário. Antes que alguém que
está ouvindo se ofenda, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que ali eu ampliei a minha perspectiva, porque eu estou falando sobre isso, mas não, era um cabelo, um estilo, um jeito de se vestir mas muito diferente do que eu estou habituada a ver, mesmo nos lugares que já fui. Era muito diferente. Era um negócio que quase arrastava no chão, que parecia meio que era uma trança, um negócio muito diferente. Era uma... E assim, o jeito dele, mas a imagem dele, inicialmente, foi muito diferente do que eu estava habituada. Só que eu vi, ninguém me contou, a entrega daquele homem, que era um dos evangelistas dali. E outras pessoas que estavam literalmente deitadas, uma especialmente de bruços, numa entrega. Eram cenas que eu sabia o que Deus estava fazendo. Quando Ele tem muito com você, Ele também vai te levar para situações onde Ele não quer você limitado na fé, mentalmente, sua perspectiva limitada, sua visão limitada, porque é a partir da fé, do crer, da abertura que você dá, é que Deus vai poder fazer. Tanto que Ele mandou Abraão sair da tenda e olhar para o alto e contar as estrelas. Ele deu uma imagem para ele se agarrar. Às vezes Deus vai nos dar imagens para abrir a nossa mente e dizer, você tem que estar aberto. Talvez você pode ter ainda algum preconceito com algumas coisas e olha onde eu posso me manifestar. Aí isso me fez lembrar, o Senhor me levou para aquela passagem do Pedro, que ele desce um lençol com vários animais que a lei dizia que não podia comer de jeito nenhum, e ele disse, o Senhor disse, mata e come. E ele falou, nunca, Senhor, né? Não, Senhor, né? Senhor, o Senhor é meu Senhor, mas eu estou dizendo não para o Senhor. Eu nunca botei algo impuro na minha boca. O Senhor disse, não trate como impuro aquilo que eu purifiquei. E era para ele até o quê? O italiano Cornélio. Quando ele chega lá, ele fica pasmo com o que o Espírito fez na casa do italiano, na vida do italiano, na família do italiano. E aí, quando ele volta, ele é confrontado pela igreja, pelos líderes da igreja, que onde já se viu ele ter ido se meter com gentio, com outro tipo de gente que não era judeu. E aí Pedro começa a contar, e ele fala assim, agora eu sei, aliás ele falou isso na casa de Cornélio, eu sei que o senhor não tem favoritismo, que na verdade ele pode salvar qualquer pessoa que esteja com o coração aberto. E aí ele conta a história, aquela história para os líderes da igreja, o que o Espírito tinha feito na casa do italiano. O que o Espírito tinha feito. O que eu quero dizer com isso? É que eu creio que Deus quer ampliar a nossa perspectiva. Porque senão Ele não pode fazer mais. Então, eu como pregador, Ele vai ampliar minha perspectiva para que eu tenha cada vez mais abertura e uma clareza para ver que Ele pode operar nas pessoas, na vida de pessoas que talvez tenham uma cultura diferente da minha, mas também abraçou a mesma cultura do reino. Ou seja, tem uma cultura, tem uma língua, tem um jeito de falar, até de se vestir, mas o Espírito está se manifestando lá também.
Tá se manifestando. Aí eu me lembrei, o Senhor me lembrou de um livro que eu li do Osborne, que ele pregando numa aldeia, e a alegria daquelas mulheres foi tão grande que elas usavam uma espécie de umas saias coloridas, mas elas ficavam com as mamas de fora e elas começaram a dançar. E uma das maneiras delas adorar era dançando onde elas balançavam as mamas. E era uma alegria. E ele disse, aquilo, como um americano, era meio que chocante, mas aquilo ampliou a perspectiva dele, porque ele viu a alegria da salvação naquele lugar, onde a cultura era absurda, de morte, terrível, lugares que ele entrou, que ainda mutilavam as mulheres, arrancavam os dentes das meninas, a sangue frio, uma cultura, e ele foi trabalhando, porque onde o cristianismo chega, há uma mudança muito grande, e os milagres foram acontecendo. Então eu creio que é um tempo onde Deus quer ampliar a nossa perspectiva, e Ele está aqui dizendo que talvez você chegou aqui, você tem uma visão muito limitada, baseada numa cultura religiosa que você recebeu, ou você tem paradigmas, você tem baseada nas suas experiências, e você não consegue ampliar, e Ele está dizendo, se você não ampliar para mais, se você não ampliar e entender que eu sou ilimitado e que são múltiplas as minhas formas de trabalhar, eu não vou poder entregar mais para você. Porque se você não crê, você nem se abre para mais. Então abra o leque para tudo. Se você crê que Deus pode fazer, Ele pode. Que Deus pode se manifestar na sua vida em qualquer área, Ele pode. Que Ele pode mudar a sua vida a despeito de como ela está, Ele pode. Que Ele é muito mais do que você formou, você botou Ele numa caixa, numa latinha, e agora é isso, pronto, acabou. Ou aquelas pessoas que até hoje não tiveram discernimento de Deus, então elas veem Deus a partir delas mesmas. E elas então, elas criaram um Deus parecido com elas. E o Deus que elas conhecem é como elas. E isso foi um insulto para o Senhor, quando foi dito, eles dizem que o Senhor é Jeremias, é Elias, é João Batista. Aí Pedro levanta e fala, tu és o Cristo. Quer dizer, Jesus não é... apesar dessas pessoas terem sido maravilhosas e poderosas, o Senhor não é como nenhum deles. O Senhor é único. Ele é mais. Mas todo mundo tem uma visão a partir da sua experiência. Você vê que alguns enxergavam por conta da sua experiência mais para um Jeremias, outros mais para um Elias, que são opostos, mas profetas. E aí vem Pedro pela revelação que é disso que nós precisamos. Tu és o Cristo. O Senhor não é como nenhum deles, o Senhor é o Cristo. Nós precisamos tomar cuidado com o que ouvimos. Lembra que quando Jesus estava na cruz, e Ele começou a clamar ao Pai, Eli, Eli, sabactani. Alguns estavam dizendo, Ele está chamando por Elias? Está chamando por Elias? Tem gente que nem ouvir direito ouve. Jesus está falando uma coisa e elas estão entendendo outra. Ele está falando Eli, Eli, e ela está dizendo, Ele está chamando por Elias? Elias, Elias? Quer dizer, ele nem ouve direito.
A audição dele espiritual está ruim. E você tem que pedir isso para Deus. Não. Me ajuda, Senhor, e além das minhas experiências, a romper com paradigmas. Você pode fazer essa oração, e mais ainda, porque cada um sabe, você está em você, você sabe o que acontece com você. Senhor, eu não quero limitar na minha vida o poder do Senhor, porque eu simplesmente não acredito. E se eu não acredito, o Senhor não vai fazer, porque seja feito conforme a sua fé. Eu preciso crer. Então amplia, Senhor, a minha visão. Amplia, me dá graça e me ajuda a estar aberto para o que o Senhor tem comigo, o que o Senhor tem para a minha vida, para o novo do Senhor. Porque talvez o Senhor está fazendo coisas tão incríveis e eu estou me privando por causa de crenças, por causa de paradigmas. Porque até hoje eu não busquei a revelação que foi dada a Pedro. Em nome de Jesus. Senhor, faz uma obra aqui. É dezembro. Que coisa, Senhor, é dezembro. Mas a gente nem acredita, é dezembro mesmo. Hoje, o último jejum da manutenção dos projetos de conquista, Senhor. E eu abro agora esse jejum maravilhoso. Nós fizemos o ano todo, Senhor, o ano todo, crendo nos milagres. E eu creio que hoje vai ser um dia de grandes mudanças e definições. Ah, Deus, venha com o poder da nossa vida aqui, Senhor, e se manifesta poderosamente, que seja um dia transformador. Eu consagro o mês de dezembro ao Senhor, o último mês de 2024, o ano de Josué, que seja definidor, Senhor, que experiências e mudanças venham e se materializem com uma simplicidade, com uma fluidez, porque graça é isso. Simplesmente eu creio e simplesmente acontece. Simplesmente eu creio, me entrego, faço a minha parte, que é me entregar, e o Senhor faz com que tudo flua. Então eu oro para que neste momento mentes estejam sendo abertas, corações transformados, paradigmas estejam sendo quebrados, crenças estejam sendo, Senhor, diluídas, que essa pessoa esteja vendo, entendendo, ampliando a perspectiva dela, que ela esteja vendo o que ela não estava vendo, que ela entenda coisas que até o dia de hoje ela não tinha entendido, que ela amadureça só neste dia, que ela tenha revelações e discernimentos, que ela não teve talvez uma vida toda, o ano todo, que só agora ela esteja agora recebendo uma graça, um favor, uma explosão dentro dela, de revelações, de visão, que ela não teve talvez por uma vida toda, que ela esteja vendo coisas internamente, que ela esteja vendo para a vida dela, e para o que o Senhor tem com ela, o que ela não viu uma vida inteira. Eu declaro agora, que em nome de Jesus, você veja, em nome de Jesus, tenha visão do céu, tenha discernimento, tenha revelação do céu agora. Veja o que você não viu, uma vida inteira, em nome de Jesus. Que aconteça com ela o que aconteceu com o terrorista Saulo, que ficou cego ao encontro com o Senhor 3 dias. Mas ele viu. Quando Ananias, que significa graça, o Senhor da graça, a graça apareceu para ele. Ele, o zeloso pela lei,
um assassino de crentes, viu o que ele não tinha visto a vida inteira. Ali, quando Ananias, a graça orou por ele, escamas caíram dos olhos e ele viu o que não tinha visto uma vida inteira, que escamas caiam dos seus olhos e você veja o que não viu uma vida inteira em nome de Jesus. Quando ele abre os olhos, a primeira coisa que ele viu foi a graça. E foi o apóstolo da graça. Ele mudou tanto. Ele mudou tanto. Nós encontramos duas pessoas na palavra. E eu declaro que mudanças aqui estão acontecendo agora. E que essa pessoa se surpreenderá com uma revelação, um entendimento, um discernimento, uma clareza que ela não teve por uma vida inteira. Mas ela não vai levar essa cegueira para 2025. O que ela não viu talvez durante todo esse ano, talvez ela está caminhando com o Senhor já há 10, 15, 20 anos, o que ela não viu durante esses anos todos, eu declaro que ela vai ver agora, a partir de agora, em nome de Jesus. E ela vai me testemunhar. Aliás, muitos testemunhos desse momento virão, de pessoas que vão contar que elas tiveram revelações, discernimento, clareza de uma vida, que elas não tiveram durante toda a vida, elas conseguiram ver, discernir o Senhor, discernir sobre elas, discernir o projeto do Senhor para a vida delas, discernir quem é o Senhor e o que o Senhor tem com elas, o que acontece com elas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo essa reunião, Senhor. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo esse dia. E eu sei que é 1º de dezembro. E esses 31 dias serão explosivos para nós. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. E antes de eu prosseguir, deixa eu ler essa escritura para você. Bezalel, o significado de Bezalel é debaixo da sombra de Deus. O que é Bezalel? Debaixo da sombra de Deus. Bezalel? Debaixo da sombra de Deus. Diga, eu sou um Bezalel. Eu sou um Bezalel. Eu estou debaixo da sombra de Deus. É interessante como o primeiro homem que a Bíblia apresenta, cheio do Espírito Santo, foi um artista, foi um artesão. Foi um homem que teve uma criatividade para fazer tantas coisas para o santuário do Senhor, que é inacreditável. Ele foi cheio do Espírito Santo. E ele fez coisas incríveis debaixo da direção de Deus. Deus foi colocando tanta criatividade. Deus deu tanta criatividade para ele. Tanta criatividade. E você sabe o que me dói? É que ao invés de muitas pessoas estarem focadas no que Deus pode fazer, elas estão focadas no que o diabo está fazendo. Só que o que o diabo está fazendo não se sustenta. O que eu disse? O que o diabo está fazendo não se sustenta. O mal não se sustenta. O que eu disse? De novo, o mal? O mal não se sustenta. Então vai cair tudo. E sabe o que vai acontecer? Com alguns, exatamente o que eu vi no período da pandemia. Gente que parou no período da pandemia e depois se arrependeu. Porque ficou lá,
fazendo exatamente o que Satanás queria que fizessem. Outras não. Outras continuaram a vida e agrediram com mais força. E agora, no momento que estamos vivendo, o governo, as situações, as tiranias, e eu vejo gente parada, olhando para isso, e se entregando, e falando a linguagem do mundo. E o Senhor está falando outras coisas, está dizendo, escuta, você esqueceu que para o meu povo tem tratamento especial? Você esqueceu que 10 pragas aconteceram, eu devastei com o Egito, mas tinha um lugar chamado Gósen, onde o meu povo estava, que nem o cachorro latia? Quer dizer, no momento, no dia da 10ª praga, nem um cachorro latiu? Você esqueceu que tinha densas trevas em todo o Egito? Agora, Gósen ficava no Egito também, mas era uma região à parte. E a Bíblia fala que as trevas eram tantas que era a forma como Deus coloca é como se pudesse ser cortada. Eram trevas. Trevas. Mas como que se explica onde o povo de Deus não tinha essas trevas? O povo de Deus estava. Farei distinção entre Israel e o Egito, e haverá diferença entre o justo e o ímpio. Então as pessoas, elas simplesmente se esquecem das Escrituras, que no tempo de uma seca severa, tinha um homem prosperando, e o rei daquele lugar está com inveja dele. O povo daquele lugar não estava prosperando. O estrangeiro estava prosperando. Porque tudo é fé. Você vai ter o que você acredita. Você vai ter? Jesus disse o quê? Seja feito? Exatamente assim. É uma linguagem simples. Seja feito conforme a sua fé. Se você ficar lá, meu poder de compra diminuiu, porque o mercado está assim, porque não sei o quê. Ah, bicho, mas é o que está. Tá, então muda aqui, ó. Se Deus dá o cobertor de acordo com o frio, Ele sabe que eu estou vivendo debaixo desse regime. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe. E Ele prometeu cuidar de mim. Ó a perspectiva, tá vendo? Ó, vira. Então, para onde eu vou? Deus vai me suprir, não sei como, não sei de que maneira, mas Ele vai abençoar a minha vida, Ele vai me suprir, portas serão abertas e a minha vida vai caminhar com normalidade. Como aconteceu com tantos outros. Quanto mais havia opressão sobre o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. O problema nunca impediu o povo de Deus crescer. Desafios nunca foram impedimentos para o crescimento do povo de Deus. O que foi impedimento? Incredulidade, rebeldia, idolatria. Isso sim. Então você precisa ser sacudido e decidir no que você vai crer. Você vai crer no que o diabo está falando nos seus instrumentos, você vai crer no que a Bíblia diz. Exatamente. Só que aí é na prática. Na prática, você leva para o seu dia a dia. Então, disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel. Deus está dizendo, eu escolhi esse homem. Filho de Uir e filho de Ur, da tribo de Judá. Da tribo do quê? Da adoração. E o enchi do Espírito de Deus. E o enchi do Espírito de Deus. Quer dizer, ele está cheio. Como que vai manifestar a presença do Espírito Santo aqui? Dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, destreza. Nada vai ser um impedimento. Ele vai ter uma destreza para fazer as coisas, uma habilidade para fazer as coisas, uma capacidade, uma plena capacidade artística. Então, pensa um cara criativo. Criativo para ideias, para projetos. Aqui neste caso, para o tabernáculo.
Mas isso aqui ficou muito claro e amplo para nós. Que você pode ter destreza, habilidade plena, capacidade artística, uma criatividade, uma destreza e habilidades para ter ideias que ninguém teve, para produzir negócios que ninguém pensou, para ampliar, para chegar com um projeto naquela empresa e deixar os seus superiores de queixo caído, e eles dizerem assim, igual o faraó falou para os seus conselheiros: esse é o cara para a gente colocar à frente aqui, porque não tem outro melhor. Não tem outro. Olha a destreza dessa pessoa, olha a habilidade, olha a criatividade, olha o projeto que foi apresentado para nós. Mas aí, o que acontece com muita gente? Fica andando ao redor dos mesmos problemas e sentimentos, e noticiários, e a mídia covarde, e não sei o quê. E Deus está dizendo: para, larga isso. Eu vou resolver isso aí, olha para mim. Isso aí não é problema para mim. E nem para você, se você olhar para mim. Você não pode, para que você está olhando para isso? Você não pode resolver. Olha para mim, deixa que eu resolvo. Deixa eu te encher do meu espírito para você fazer coisas grandes. Deixa eu me encher do teu espírito para você produzir coisas que ainda não foram produzidas. Seja lá qual for a sua área de atuação. Já parou para pensar? O quanto cheio do Espírito Santo lá, naquela empresa, naquele trabalho, nos seus negócios, você pode ter destreza, habilidade e criatividade para conduzir, para administrar, para liderar, para criar novos negócios. Você pode levar uma visão que ainda não foi apresentada por ninguém. Mas por que alguns não tem como? Porque a cabeça dele está cheia de bobagens. Como é que Deus vai? Ele está pedindo uma brecha aí, vai, meu filho, abre espaço para eu poder dar mais para você. Não. Alguns estão se entupindo de vídeos inúteis, podcasts inúteis, e leituras inúteis, e conversas inúteis, e séries inúteis. E ouvindo coisas inúteis. E o Senhor está dizendo: por que você não chega perto? E eu quero te encher do meu espírito. E te dar uma destreza, e habilidades, e criatividade, que você nunca imaginou que seria possível. Eu quero dar a você uma identidade, que as pessoas, quando olharem para você, elas vão dizer assim: escuta, a identidade empresarial, artística, de liderança, administrativa dessa pessoa é única. E você fica aí, tentando pegar um negocinho daqui, outro dali, quando o Espírito Santo tem coisas superiores, inéditas para você. E aí Deus está nos mandando: vai, fica aí, ó, seja o que eu te chamei para ser e resista. Ah, não, está demorando muito. Espera aí, deixa eu tentar pegar um caminho mais fácil, mais curto. E aí quebra a cara, porque é na perseverança, fazendo o que você acredita, resistindo nos momentos difíceis. Porque às vezes Deus te dá algo, mas você vai ter desafios. Mas se você resistir, você chega do outro lado. Então, e o encher do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Você vê, desenhar. Meu Deus, você pode ser um designer daqueles. Você pode produzir coisas assim incríveis. Projetos. Já imaginou na área da construção?
Não sei, vai ampliando. Você pode ter projetos incríveis. Você pode inovar nessa empresa. Você pode inovar com um negócio novo. Deus quer dar, porque nenhuma palavra vem do nada. Ele quer dar. Tem gente que está lá pensando, oh, vida, e pensando nas bobagens que estão acontecendo. E o Senhor está dizendo, tira um olhar disso, olha para mim. E eu vou derramar na sua vida, vai vivendo, a despeito do que o diabo está fazendo. O diabo mal não te toca. Você nunca leu essa passagem, não? Que quem é de Deus, o maligno não toca? Nunca leu, não? Se você é de Deus, o maligno não toca em você. Tudo que você tem que fazer é continuar seguindo o seu caminho. Focado na coisa certa, produzindo. Você não sabia, você esqueceu que quando o diabo, ele quer infiltrar algo nas pessoas, normalmente ele vai pelo caminho da arte. Porque ela toca. Ela toca. Eu esqueci o nome de um filme que foi produzido por 2 pastores da Geórgia, com uma câmera só, e todo o elenco foi a própria igreja, que foi de graça. Que aquele... Não, correndo com os gigantes, como é que é gigante? Tem alguma coisa gigante aí? Hã? Desafiando os gigantes. E ganhou o mundo. Porque tiveram a coragem. Com uma câmera. E ninguém ali profissional. E tocou os corações. E assim você vê, olha o que o diabo vem fazendo. Só que não está se sustentando, não se sustenta, mas muita gente, ela fica esperando ainda o momento perfeito, a coisa perfeita para fazer alguma coisa. E tem gente que simplesmente se levanta, tem um impulso de Deus, vai e faz. Ele tem... Olha, eu diria para você que a palavra para esse tempo de agora em diante é humildade. Porque o orgulho tem arrebentado com gente. E é por causa do orgulho, essa dependência da imagem, o que vão dizer. Ai, eu não quero ser criticado, eu não sei o que. Tem gente que não se move. E tem gente que não está nem aí, ele tem uma pureza, uma humildade. Ir lá e ser o que ele é, que ele foi criado para ser, e fazer o que ele tem que fazer. Mesmo que alguns façam algum tipo de crítica, e foi feito, mandou a mensagem. Para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Talhar, queridos. Nós estamos aqui para talhar corações, vidas, para cavar fundo na rocha. Rocha, pedra representa pedras vivas, nós, mas também a rocha, muitas vezes, essas situações desafiadoras, mas que você não desiste. E você vai. Além disso, designei a Oliabe, quer dizer, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Quando você se propõe a fazer, Deus levanta os ajudantes, os auxiliares, quem vai estar com você. Você não vai ficar sozinho por muito tempo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Quer dizer, Deus nos enche do Espírito dele e nos levanta para nós executarmos o que ele tem nos ordenado.
que ele tinha ordenado? A tenda, ó, então vamos ver o que o Senhor queria que fosse feito. A tenda do encontro, onde a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, que é o propiciatório, e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro, e os utensílios, o altar do incenso. Claro, cada um vai tendo um significado, que eu não vou explorar isso agora, que não é possível, mas o altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com a sua base. As vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes. Você vê que até as vestes, quando você lê, Deus deu medidas para a mesa. Deus deu medida para tudo. Deus disse como que era para fazer nos detalhes. E é aqui que a gente erra demais. Além de Deus nos mandar fazer, nós às vezes não fazemos dentro das medidas que Ele mandou que a gente usasse. É do jeito que Ele ordena. São aquelas ordens simples. E as vestes litúrgicas? Aqui dá um culto. Porque você vê isso também. As pessoas começaram a não respeitar, muitas vezes, os protocolos. E você vê que o Senhor se preocupou com detalhes como as vestes, que eram muito bem produzidas com ouro e pedras, para que pudessem estar na presença dEle. E, obviamente, que eu vou explorar muito, poderia explorar isso, sobre as nossas vestes espirituais. Que elas precisam ter ouro, que é justiça. Ou seja, materiais que resistem ao fogo. O óleo para as unções, e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo, está escrito tudo aí? Deve ser feito exatamente. Está aí exatamente? Como eu lhe ordenei. Então, o Senhor quer te encher do Espírito dEle, para você fazer coisas que você nunca pensou que pudesse fazer. Coisas que você nunca pensou, seja na área profissional, na sua família, no campo do reino, as composições, compor as canções mais incríveis, as peças de teatro mais incríveis, criar negócios que nunca foram criados, ser artístico, em coisas que você vai produzir, ao produzir vai dizer, meu Deus, como que eu consegui um resultado desse? Foi a unção do Espírito que foi derramada sobre Bezalel, foi derramada sobre você. Então você tem que focar nisso. Que você pode ser tão superior com essa unção. No altar, fora do altar, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, na sua família. Você pode fazer coisas tão incríveis com a unção do Senhor. Produzir coisas que ainda não foram produzidas. Você acredita nisso? Que você vai fazer o que ainda não foi feito, que você vai descobrir uma essência que ainda não foi descoberta, uma arte que ainda não foi usada. Você vai fazer algo que ainda não foi feito. E aí você pode estar aí e dizer assim, não, ó a mente limitada, ó a perspectiva reduzida, ó. Não, acho que não tem mais nada para ser criado, tudo já foi, ei, deixa eu só, Deus é ilimitado. Eu só queria te contar, eu sei que você, né? Não sei se você sabe, mas Ele fez o céu e a terra e Ele é ilimitado. Você já deu uma andada na natureza, já olhou para o céu, para ver o tanto que Ele é criativo? Você estudou
o corpo humano, que você está na escola, né? Você viu que ele é criativo, né? Você viu como se forma um ser? Já leu o Salmo 139? E já viu cientificamente como se forma um novo ser? Ah, meu querido, ele é bem criativo. Ele é incrível. Você já viu a natureza? Você nunca pensou num bicho que você pensa, para que esse bicho serve? Aí você lê e descobre que ele tem uma função na natureza? Que o que desequilíbrio, com a falta dele, causa um desequilíbrio, não sei o quê, não sei o quê. Deus não pensou nos detalhes? Você não, eu também não, mas ele sim. Ele pensou nos detalhes. Então, ele tem coisas que você não pensou e que ninguém pensou. Você pode melhorar o que já está aí, que às vezes a pessoa foi até um ponto e Deus está querendo dar para você a continuidade e o crescimento disso. Será que você está possuindo, está crendo que você vai terminar o 2024 num nível de criatividade, de discernimento, de sabedoria, assim, ímpar na sua vida? Que você nunca viu, que você nunca nem imaginou que seria possível? Então você pode pedir ao Espírito Santo que Ele venha e te encha da presença dEle e tome a sua vida como nunca agora. Toma, Senhor. Toma o teu povo, porque nenhuma palavra vem por acaso. Toma o teu povo e faz o que é o seu desejo. Se manifesta aqui. Dá ideias, da criatividade, dá poder, dá entendimento, dá discernimento, dá visão, dá capacidade, de uma maneira que ainda não foi dada para todos nós. Uma capacidade de ver, de entender, de discernir, uma capacidade artística para o teu reino, para os negócios, para o teu reino, e tudo é para o teu reino, tudo que o Senhor colocou em Bezalel, era para voltar para o teu reino, era para produzir para o teu reino, tudo que o Senhor nos dá é para o reino, tudo que o Senhor faz na nossa vida é para o reino, que o Senhor dê uma capacidade para essa pessoa na área dela que ela não tem, projetos novos, singulares, que o Senhor dê para ela coisas inéditas, uma visão inédita, um poder, uma criatividade, um crescimento, uma explosão, que ela consiga fazer coisas de um momento para o outro. De um momento para o outro. Vamos, peça para Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. A história está cheia de canções que foram escritas em 15 minutos que tomaram o mundo, de projetos que foram criados em 15 minutos, em 20 minutos que tomaram o mundo, de ideias que vieram numa noite, num sonho, na hora que a pessoa, ela acordou com aquela ideia e anotou e colocou em prática. A história está cheia de coisas que explodiram e que foram dadas numa madrugada, debaixo do chuveiro. Quantas ideias poderosas, negócios foram dados embaixo do chuveiro, quando a pessoa estava dirigindo o carro dela. Eu declaro sobre você, seja cheio do Espírito Santo, seja tomado de poder, de habilidades, destreza, seja tomado de criatividade, seja cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da unção do Senhor, para produzir coisas grandes e firmes para o reino, inacreditáveis para o reino de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida e declaro que a sua vida não será a mesma, porque a unção de Bezalel vem sobre você, a unção que esteve sobre Bezalel vem sobre você, em nome de Jesus, amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna.
eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.